Olá a todos. Bom, vamos lá. Dar continuidade agora para a segunda parte da nossa aula sobre controle concentrado de condicionalidade. Lembramos que já vimos aí o controle difuso, a primeira parte do controle concentrado, e agora nós vamos dar continuidade para tratar sobre outras particularidades da segunda parte da nossa ADI genérica. Hoje nós vamos tratar sobre a legitimidade, tá? Os legitimados para apresentar a representação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Lembrando que nós estamos a tratar de lei ou ato normativo estadual ou federal, porque já estudamos na aula passada. Já comentamos sobre isso, que se tratando de ato normativo ou lei municipal, nós temos a DPF, que vamos falar lá na frente, e temos o controle difuso, porque para o controle concentrado ficaram os atos normativos estaduais e federais. Lembrando também a particularidade do Distrito Federal, que ele tanto edita normas como município, bem como Estado. Então você tem que analisar a natureza da norma ou do ato, né, administrativo do Distrito Federal para saber se é controle concentrado ou controle difuso de constitucionalidade. Então as partes legítimas para propor a ação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou até municipais, em face, tá? É perante o TJ local, em face da Constituição Estadual, serão especificadas em cada Constituição Estadual. Tá bom? O artigo 125, parágrafo 2º, veda do âmbito estadual a atribuição da legitimação a um único órgão. Então, essas partes para proporem ação de constitucionalidade de lei aos atos normativos estaduais ou municipais em face de uma Constituição Estadual será perante o Tribunal de Justiça Local. Isso a própria Constituição Federal já prevê. Ou seja, acaba ali por jogar a responsabilidade. Vejam que aqui aparece ato normativo municipal, tá? Porque eu estou falando ali de atos, digamos, numa hierarquia mais baixa. Tá? E a Constituição Federal de 88 ampliou o rol de legitimados, que até 1988 apenas era o Procurador-Geral da República, tá? Que estava no artigo 103, para propor a lei genérica. Então, ampliou-se o rol para questionar a constitucionalidade da lei autonormativa federal ou estadual, em face da própria Constituição Federal, pode ser proposta em rol taxativo, tá? É importante lembrar isso, em rol taxativo e números clausos. Quais? Aí nós temos, começar pelo presidente da República. Ele é parte legítima para propor uma ADI, na sua modalidade genérica. Pela mesa do Senado Federal, pela mesa da Câmara dos Deputados, pela mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou pela mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Isso aí surgiu com a emenda constitucional de 2004. Pelo governador de Estado ou Distrito Federal, bem acrescentado pela emenda de 2004. Pelo Procurador-Geral da República, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por partido político, e aqui vem uma observação importante, partido político com representação no Congresso Nacional e por confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Então vejam aí que tivemos alguns exemplos, vou voltar aqui, o governador, que foi acrescido pela emenda 45, também a figura da mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por quê? Mais uma vez, o Distrito Federal pode ditar normas ou atos do poder, digamos assim, de natureza estadual, não só municipal. Tá? Então temos aí esse rol taxativo, esse número clauso, essas 9 pessoinhas que podem propor a ADI na sua modalidade genérica. E aí vem uma pergunta. A associação de associação. Porque se você perceber aqui, no inciso 9, nós temos entidade de classe nacional, confederação sindical, Conselho Federal, procurador, governador, presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia, etc. A pergunta é, a associação de associação, ela pode ser classificada como uma entidade de classe e se encaixar aqui, por exemplo, no inciso 9, para propor uma lei genérica? Uma pergunta que a gente pode refletir sobre isso. Tá? Inicialmente, o STF
negou a legitimidade ativa à Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADEPOL, por se tratar de uma associação de uma associação. Tá? Entretanto, a Suprema Corte modificou seu entendimento ao analisar o caso concreto da Federação Nacional das Associações dos Produtores de Cachaça e Alambique, a FENACA. E aí, tem o seguinte emenda. Eu vou tirar minha imagem aqui para ficar mais fácil vocês acompanharem. Associação de Associações. Nossa, até um pouco difícil de falar. Legitimidade para ADI. Transcrições, informativo 356, ADI 3153, Distrito Federal, relator, procordo, dúvida pertence. Presidente, o voto dele agora, vou ler na íntegra para vocês compreenderem melhor. Voto ao plenário. Um problema cuja solução na jurisprudência da Corte jamais pessoalmente me convenceu. Essa é a versão do Sepúlveda. É que baniu da legitimação para ação direta de inconstitucionalidade que se tem chamado de associação de associações. Ao meu ver, nada o justifica. E continua. Chegou-se a falar que uma associação de associações só poderia defender os interesses das suas associadas, vale dizer, das associações que congrega. Mas, data venha, o paralogismo é patente. A entidade é de classe, da classe reunida nas associações estaduais que lhe são filiadas. Seu objetivo é a defesa da mesma categoria profissional. Ele continua seu voto. E o fato de uma determinada categoria se reunir por mimetismo com a organização federativa do país, em associações correspondentes a cada estado, e em essas associações se reunirem para, por meio de uma entidade nacional, prosseguir o mesmo objetivo institucional de defesa de classe, a meu ver, não descaracteriza a entidade de grau superior como ela realmente é, uma entidade de classe no âmbito sindical, ou seja, indiscutível. Na visão de Sepúlveda pertence. Aí ele continua com o voto, vocês podem acompanhar aí na tela, sobre as entidades legitimadas. Ele, no seu voto, ele diz que não vê, tá? No âmbito das associações civis comuns, não sindicais, como fazer a distinção delas para as entidades sindicais. Ele pede para dar provimento assim que se proceda a ação direta, ou seja, ele pede, em outras palavras, para que se reconheça a legitimidade da associação vista como entidade, tá? Como entidade igual às outras. Então, houve uma mudança, perceba bem, houve uma mudança no entendimento do STF, que antes não permitia associações de associações, né? Ou seja, uma associação dentro de uma entidade patronal tivesse legitimidade, mas Sepúlveda pertence, convenceu e a mudar esse entendimento. Outra pergunta que se faz com relação aos legitimados para propor a ADI genérica é justamente, vou sumir aqui para vocês lerem a pergunta, e as associações que representam fração de categoria profissional? Temos o informativo 826 do STF, que há associações que representam uma fração de uma categoria profissional não são legitimadas para instaurar controle concentrado de constitucionalidade, tá? Porque é uma norma que extrapola o número dos seus representados, ou seja, ela não responde por toda a entidade patronal como um todo, tá? Diferente das associações que pode sim representar toda uma classe. Mas essa aqui é uma subdivisão, tá? Uma fração, não é de uma categoria profissional, percebam, de uma fração, de uma pequena parcela. E aí, como elas não representam toda a parcela, o todo é só uma parcela, entende-se que ela não teria de início legitimidade para propor a ADI genérica, que é bem interessante. E a perda de representação do partido político no Congresso? Imagine a seguinte situação: você tem um partido político somente com uma pequeníssima representação no Congresso e acaba, né, propondo a ADI e no decurso do tempo ele perde essa representação. E aí, senhores, cabe destacar que o STF decidiu que a perda da representação de partido político no Congresso Nacional após ajuizamento da ADI não tira a legitimidade ativa para que a ação prossiga. Bem interessante, diferente do mandato de segurança que nós já vimos em sede de controle difuso, aqui o STF entendeu que no caso da ADI, diferente do mandato de segurança que a gente estudou no ano passado,
No caso da ADI, tá? A perda da representação do partido político após ajuizar a ação, ajuizou a ação, perdeu a representação, não descaracteriza a legitimidade, a perda da legitimidade para prosseguir com a ação. Entendido? Lembrando que eu estou falando de prosseguimento da ação, não para a propositura da ação. É importante destacar que essa ADI tenha sido proposta enquanto havia legitimidade. E a perda do mandato não descaracteriza essa legitimidade para dar prosseguimento e não para propor a ADI. Tá? Outra pergunta que se faz para refletir: existe a necessidade de se ter um advogado? E o STF entendeu que somente os partidos políticos e as confederações sindicais, ou entidades de classe, ou associações de associações, como a gente já viu, né, no voto do ministro Sepúlveda, que precisarão contratar um advogado para propor essa ação. Tá? E aí, na procuração, tem que ter poderes específicos para propor ou atacar. Geralmente, os advogados fazem aquela procuração genérica, com poderes para representar em qualquer juiz, etc, etc. Mas o ideal é que se faça uma procuração específica para propor a lei, ou que pelo menos coloque na procuração a cláusula que você tem habilitação para propor uma ADI. Tá? Mas por que se entendeu isso? Porque se você analisar as outras figuras que estão lá como legitimados, elas não precisam de advogado. O PGR não. Tá? O Congresso também não. O Congresso. O que se faz muito é a contratação de um advogado para servir ali quase como se fosse um amigo escuro, ou pelo menos para orientar. Mas o STF já entendeu que se tratando, tá? Que se tratando de partidos políticos, tá? Partidos políticos, confederações sindicais ou entidades, e aí precisa de advogado. Não confundam partidos políticos com mesa, tá? Eu vou até voltar aqui o slide que fala justamente da legitimidade, tá? Nós temos aqui mesa do Senado Federal, mesa da Câmara, mesa da Assembleia, tá? E nós temos partido político. Então não confunda o partido político com a mesa, tá? Que dirige os trabalhos do Congresso, tá? Tanto do Senado quanto da Câmara. É importante você entender que quando eu falo partido político, eu não estou falando da mesa. Quando eu falo de mesa, eu falo da mesa diretiva dos trabalhos. Bom, vamos voltar aqui onde é que nós estávamos. Aqui já falamos. Pronto. E aí os procedimentos e características da lei genérica. Bom, o procedimento vem nos parágrafos 1º a 3º do próprio artigo 103. Tá? Temos um regimento interno do STF também que disciplina o trâmite dessa lei genérica. Temos a lei 9868 de 99, uma lei até fácil de decorar, 9868 de 99. Lá ela fala dos tipos de ações de controle de constitucionalidade. Ela é bem didática, bem fácil, fala logo de todos. Interessante. É uma lei que você tem que ter em mente, principalmente quem vai fazer o AB e vai optar pela segunda fase por direito constitucional. Tem que pelo menos se localizar na legislação. Ela trata praticamente, ela repete o que está na Constituição, até porque senão ela seria inconstitucional, se ela fizesse referência, mas ela dá detalhes da ação que a Constituição Federal não dá, não traz. É uma lei específica para essas ações. Então é interessante você saber, e é uma lei fácil de decorar, 986899. Só 9. E temos também, tá, esse procedimento que se encontra tanto na Constituição quanto na lei. É um procedimento muito tranquilo, se assemelha muito ao procedimento comum. Tem a citação da pessoa que editou a norma, então inconstitucional, para apresentar sua defesa, etc. Vamos tratar disso lá na frente, não se preocupe. O amicus curiae, tá? E as audiências públicas? Sabemos que o amicus curiae é aquela figura de notório saber jurídico, convidado, não necessariamente saber jurídico, mas uma pessoa que entenda do assunto, especialista, que é convidado para ajudar no processo, esclarecer um ponto, debater, trazer ali. Nós já tivemos importantes julgamentos no STF, não de ADIs, mas
importantes julgamentos no STF, trouxemos amigos curiae para explanar sobre isso. Tá? Na própria votação da prisão em segunda instância e também na criminalização da homofobia, aquela mandado de junção, etc., nós tivemos amigos curiae para debater sobre a questão, né? Pessoas que têm um notório saber, especialidade naquela área. Então, o pedido de intervenção assistencial, tá, não tem cabimento em sede de ação direta de constitucionalidade, porque os terceiros não dispõem do nosso sistema de direito positivo de legitimidade para intervir no processo de controle normativo abstrato. Tá? O processo de fiscalização normativa abstrata qualifica-se em caráter objetivo, visão de Celso de Mello. Tá? Então, aí, essa regra está expressa no artigo 7º da Lei 9868, que veda a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, segundo a Lei 9868, nós teríamos aí a proibição de intervenção de terceiros. No entanto, aí entra aqui, um parêntese, tá? A referida lei estabelece que o relator, preste bem atenção, vemos que o artigo, segundo Gilmar Mendes falou, proíbe não, veda, a mesma coisa, veda a intervenção de terceiros. Mas esse mesmo artigo, no seu parágrafo 2º, estabelece que o relator, considerando a relevância da matéria, considerando a representatividade dos postulantes, poderá, em despacho irrecorrível, admitir, claro, prazo fixado lá, a manifestação de outros órgãos ou entidades a respeito do assunto. O convida e ouve. É muito interessante. Deveria sempre existir. A lei assim consagrou a figura do amicus curiae, o amigo da corte, numa tradução mais direta. A literalidade dispositiva já traz alguns elementos. O relator admite ou não o amicus curiae e ele que decide, vai verificar se realmente é conveniente, se a questão ela tem um impacto social muito grande, se os postulantes são pessoas, são figuras notórias, em que se discute, ou grandes empresas, ou seja, o impacto. Ele vai analisar o impacto daquela decisão. Ele não vai chamar para qualquer processo. Ele vai chamar para o processo. E eu não vou nem citar, historicamente, quais processos que já tiveram a participação do amicus curiae que eu estou falando. Mas se você recordar e acompanhou essas votações mais polêmicas do STF, em sede de ADI, deve ter visto que algumas figuras jurídicas foram convidadas a falar dos dois lados. Algumas figuras políticas foram convidadas a falar. Miguel Reale, só um exemplo, Miguel Reale e outros números, se você pesquisar aí rapidamente nas histórias dos julgados do STF, vai achar essas figuras funcionando como amigos curiae, convidados pelo STF ou até pelas partes para poder explanar aquela situação. E aí se pergunta, essa decisão do relator em admitir ou não a presença de um amicus curiae é irrecorrível? Sim, o artigo fala em decisão irrecorrível, despacho irrecorrível, ou seja, fala em despacho, mas a gente entende já como uma decisão. Então, realmente é recorrível. Se o relator decidir pela presença de um amicus curiae ou de audiência, tem que ter. Decidiu pela presença do amicus curiae, tem que ter o despacho irrecorrível, desde que ele comprove a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes. Prazo. Havia um prazo fixado na lei, que é o prazo das informações. No entanto, foi vetado. O presidente observa, quando disse que eventual dúvida poderá ser superada com a utilização do prazo das informações, o parágrafo único do artigo 6º. Não sei por que cargas d'água houve esse veto. E aí, dada a natureza e a finalidade do amicus curiae, esse prazo poderá ser flexibilizado. Ou seja, não há ali 10 dias. 10 dias para o amicus curiae se manifestar. 15 dias para ele... Não. Até porque ele não é parte no processo. No meu ponto de vista, não seria lógico você fixar um prazo para alguém que você está convidando a explanar no processo. A não ser que seja necessário. Mas se você está convidando uma pessoa, não intimando, eu não acho plausível fixar um prazo. Tanto que a mensagem de veto houve aí a flexibilização desse prazo para o amicus curiae se apresentar. Tá?
ou fazer uma sustentação oral, às vezes algumas horas. Quais são os limites da atuação desse amicus curiae? Tá? Conforme Gilmar Mendes, tá? Ele disse que amicus curiae, uma vez admitido seu ingresso no processo, tem direito a ter seus argumentos apreciados pelo tribunal. Tá? Seus argumentos serão apreciados pelo tribunal, serão debatidos, inclusive com direito à sustentação oral. Mas, perdão, saindo de uma crise de garganta. Mas ele não tem direito a formular pedido ou de aditar o pedido já delimitado pela autor da ação. Ele não vai mexer no pedido. Ele não pode, ele não é parte. Ele não é digamos assim, não tem nem parte de um litisconsórcio, não é parte. Ele está sendo convidado para ajudar no processo. Ele vai ajudar. Tá? Vai fazer sustentação oral, vai apresentar seu ponto de vista, suas ideias, etc. Mas ele não pode mexer, editar o pedido, alterar o pedido de autor da ação, não. Tá? É possível, eu já vi que é possível termos o amicus curiae na ADI, mas e na ADC? Por analogia, se eu posso ter o amicus curiae numa ação direta de inconstitucionalidade, eu posso ter o amicus curiae numa ação direta de constitucionalidade. Tá? Com as mesmas ressalvas, eu posso ter. Na verdade, as regras da ADI, os procedimentos da ADI, são aproveitados na ADC. A lei é até a mesma. A lei que trata da ADI é a mesma lei que trata da ADC. Tá? Então, é possível por analogia. E aí vem. E a DPF, que é a ação de descumprimento de preceito fundamental? Quando um ato normativo, uma lei, viola um preceito fundamental, uma cláusula pétrea da Constituição. E aí você consegue abrir brecha para ter leis municipais como objeto de uma DPF. Cabe amicus curiae? Sim. Aí vem, poxa, veja bem, a lei é a mesma. Tá? É a 988, não, aqui já estamos falando da 9882. Tá? Mas o princípio é o mesmo. Tá? O princípio é o mesmo. Então, se tem amicus curiae na DI, se temos amicus curiae na DC, estamos falando de descumprimento de uma Constituição Federal, um preceito fundamental que está na Constituição Federal, por analogia também tem. E o artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 9882 de 99, tá? Diz, poderão ser autorizadas a critério do relator sustentação oral juntada de memoriais por requerimentos interessados no processo. Tá? Então, cabe sim na DPF a figura do amicus curiae para explanar. E na DO, omissão, sim, cabe. A Lei 9868, que trata da DO, que foi alterado em 2009, tá? No artigo 12E. Quando você vê um artigo com letra 12E, 12A, 12B, muito provavelmente ele foi adicionado por uma lei posterior. Fica fácil de entender. Muito provavelmente, há exceções. Determina que sejam aplicadas ao procedimento da ação direta de incondicionalidade por omissão, a famosa ADO, no que couber as disposições constantes na seção 1 do capítulo 2, ou seja, aonde está justamente inserido o amicus curiae. Então, se aplica. Então, uma vez que a previsão do amicus curiae para a DI está na bendita seção que eu acabei de falar e é compatível com a ação de omissão, é perfeitamente possível a admissão do amicus curiae na DO também. Ou seja, pluralizar o debate. O que é muito saudável. Tá? Diga-se de passagem, o que é muito bom para o processo. Porque você tem um alcance enorme. Você tem a ADI, você tem a DO, você tem a DPF. Então você tem um debate jurídico e é aconselhável que você faça esse debate jurídico com especialistas da área. Lembrando que os ministros do STF, eles não são detentores de todo o saber jurídico. Alguns até estão longe disso. Então é bom que se convide. Às vezes você quer debater algo que é mais da área médica, às vezes você quer debater algo que é mais da área da filosofia. Então é sempre bom convidar especialistas a falar. É sempre bom ouvir os especialistas. É sempre bom ouvir os especialistas. Tá? E nós temos aqui, vou sair aqui para vocês observarem a pergunta. A pergunta é, um parlamentar
pode ser admitido no processo como amicus curiae ou amigo da corte, uma novidade trazida pelo Código do Processo Civil de 2015. Sim, um parlamentar pode sim ser considerado um amicus curiae, porque ele pode requerer habilitação no processo como amicus curiae, tá? O projeto de lei da DI, de certa forma, deixou em aberto, tá? Dependendo da relevância da matéria, é suficiente admitir no processo como amigo da corte, um deputado, um parlamentar, enfim. Até para explicar, seria interessante até para explicar, por exemplo, se aquela lei, qual era a intenção do projeto de lei, qual era o objetivo quando ele editou aquela norma, ou quando ele propôs aquele projeto. Então, é bem interessante. Numa análise mais aproximada, tem-se que o postulante parlamentar foi designado pela via eleitoral para desempenhar uma função política representativa. Tá? Nessa condição de parlamentar, de representação, da materialização da cidadania, o direito de representação do povo, ele pode sim, tá? Ele pode sim postular uma figura como amicus curiae. Entende-se ali, desde que fique demonstrado que o parlamentar atua como representação ideológica de uma coletividade, não em busca de interesse individual, o que é difícil, diga-se de passagem, né? Mas deixamos para lá. É perfeitamente possível a admissão de um parlamentar como amicus curiae, desde que ele esteja representando as pessoas que o elegeram, né? É bem viável. Então, se tem um projeto de lei, vai se debater sobre ele se um projeto de lei não, né? Lembramos que já discutimos sobre a questão de projeto de lei ser alvo de uma DI. Temos uma lei aprovada e ela está sendo objeto de uma DI. Por que não chamar um parlamentar que é do Poder Legislativo para debater justamente as razões daquele projeto, né? As razões daquela lei, qual foi a finalidade, o objetivo, qual era a destinação. E ele vai ter que ir representando o interesse do cidadão, não dele. Então ele pode como representante. E a pergunta, amicus curiae pode interpor algum recurso, alguma coisa? Não. O amicus curiae é um terceiro estranho ao processo. Ele não é um terceiro ao processo, ele é um terceiro estranho. Ele não faz parte da relação processual. Ele não pode interpor recurso, tá? Não pode impugnar o acórdão interceptado, não pode discutir a matéria, nada. Ele não pode agir como advogado ou como parte. Ele está lá como convidado para explanar, como se fosse quase como um perito naquela área. Tá? Mas o artigo 138, parágrafo 3º do Código de Processo Civil estabelece que a amicus curiae pode recorrer da decisão e julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas, famosa IRDR. Tá? O CPC deu essa possibilidade que o amicus curiae pode recorrer da decisão em se tratando de demandas repetitivas e essas podem chegar no STF. Então, muito cuidado, tá, com esse artigo do Código de Processo Civil de 2015. Okay? E aí vem, já discutimos sobre a presença do amicus curiae, vamos ver agora das tais audiências públicas. E aí nós temos, em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstâncias de fato de notória insuficiência das informações, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar um perito ou comissão de peritos. Ele pode, tá? Emitir pareceres sobre a questão ou fixar data para uma audiência pública, ouvir depoimento de pessoas com experiência e autoridade na matéria discutida. Tanto na Lei 9868, quanto na Lei da 9882. A 9868 trata da DI, a DO, a DC, enfim. E a 9882 trata da ADPF. Então, a própria lei permite. Tá? A própria lei permite tanto a presença da amicus curiae, como também a realização de audiências públicas. Ok? Entendido? Muito bem. Vamos agora para os efeitos da decisão. E aqui eu peço bastante atenção para esse momento da aula, porque esses efeitos aqui vão ter algumas particularidades que vocês terão que estar atentos para entender quando ele muda. Ou seja,
A ação tem caráter dúplice, tá? Isso vem no próprio texto da lei, tá? Proclamada constitucionalidade, é improcedente ação direta ou procedente ação declaratória, no mesmo passo proclamada inconstitucionalidade. Julgar-se-á procedente ação direta ou imprecedente eventual ação declaratória. Em outras palavras, resumindo esse balaio de gato, a procedência de uma anula a outra. Mas é lógico, pense bem. Você tem uma ADI proposta e uma ADC proposta sobre a mesma lei. Vamos imaginar aqui a lei A. Pronto, temos a lei A. E contra essa lei A, um partido político entrou com uma ADI e a PGR entrou com uma ADC. Ou seja, vocês querem provar a inconstitucionalidade? A gente entra provando a constitucionalidade. Se o mesmo objeto, o STF, declará-lo inconstitucional, o que acontece com a ação que busca a declaração de constitucionalidade? Ela perde o objeto. Por quê? Porque já foi decidido. Você vai repetir de novo? Não. Mesma coisa o contrário. Se uma ação declaratória de constitucionalidade for procedente, o que vocês acham que acontece com a ADI sobre a mesma lei ou ato normativo? Ela é improcedente. Então, a decisão de uma afeta a outra. O positivo de um é negativo para o outro. Inversamente. Inversas. Ou seja, a procedência de uma gera improcedência da outra no mesmo ato. Porque não tem como você ter duas decisões diferentes sobre a continuidade de um mesmo ato. A decisão no controle concentrado produzirá efeito contra todos, o famoso efeito erga omnes, né? Que se busca no direito, palavra bonita, erga omnes. E efeito retroativo ex retirando do ordenamento jurídico o ato normativo ou lei incompatível com a Constituição. Ou seja, o ato é extirpado, é incompatível, é considerado como um ato nulo. Tá? E aqui você tem que prestar atenção. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, o STF, tá? Por maioria qualificada, ou seja, tem um quórum qualificado de 2/3 dos seus membros, pode restringir os efeitos daquela declaração. Ela só pode ter eficácia a partir do trânsito em julgado da ADI ou outro momento o STF pode fixar a partir desta data, a partir desta data para trás, desta data para frente, ou seja, a ADI poderá ter efeito ex nunc, ou seja, daqui em diante. Famosos efeitos que nós podemos modular. Regra geral, efeito ex tunc, retroativo, regra geral. Mas, olha o parênteses, mas o STF entendendo que a questão tem que passar segurança jurídica, abre-se novamente a votação e veja se alcançou os 2/3 do membro do STF. E nessa votação eles vão restringir os efeitos, não vai ser mais retroativo, não vai ser mais ex tunc, vai ser ex nunc, dali para frente, ou dali para frente, ou de uma data acertada nessa decisão. Mas perceba que eu tenho que ter 2/3 do STF para isso, senão vai para a regra geral. Tá? A decisão também terá efeito, além de erga omnes, modulado se é retroativo ou não, terá efeito vinculante. Tá? Ou seja, os efeitos gerais da declaração de constitucionalidade no controle concentrado por meio de uma ADI são resumidos da seguinte forma. Erga omnes, via de regra ex tunc, vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e Distrital, ou seja, vinculante. Então, resumidamente, eles têm esses efeitos. E, excepcionalmente, como exceção à regra geral, tendo em vista as razões de segurança jurídica ou interesse social, o STF, por maioria qualificada, poderá restringir os efeitos ou o momento da sua eficácia, como eu falei anteriormente. Tá? Então, excepcionalmente, os ministros do STF
excepcionalmente, poderão restringir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, tá? Desde que preencha os requisitos do quórum qualificado de 2/3. Razões para a segurança jurídica tem que ser qualificada, não basta querer, tem que fundamentar. Aí ela vai ser, nesse caso, se alcançar os 2/3, erga omnes, ex nunc, ou do trânsito julgado ou outra data que o STF vai decidir, vinculante. Então o que muda? Só se vai ser ex tunc ou ex nunc. É o que muda. Tá? É o que muda. Então você vai ter que entender. Para permanecer segurança jurídica, então vamos daqui em diante. Eu acho até interessante. Para quê? Para se preservar aqueles famosos atos jurídicos perfeitos. Tudo bem? Continuando aqui. Temos agora o princípio da parcelaridade. Tá? O controle concentrado ele tem o princípio da parcelaridade. Significa que o STF vai julgar parcialmente procedente o pedido de inconstitucionalidade, expurgando do texto legal apenas uma palavra, apenas uma expressão, tá? Diferente do que ocorre com o veto presidencial, que pode chipar tudo, mas é que o STF pode votar uma parte. Ou seja, ao judiciário realizar o controle posterior repressivo de constitucionalidade, poderá expurgar do texto normativo somente uma expressão, uma palavra, uma frase. Não há necessidade de votar tudo. Vamos declarar inconstitucional todo o texto. Não, pode ser só um trecho. Uma posição de uma vírgula pode transformar uma lei em constitucional. Uma posição de uma vírgula. Você vai simplesmente acabar com todo o texto legal só por conta de uma vírgula. Não é mais fácil só fazer só aquela palavra que está inconstitucional, só aquela frase, só aquele trecho, só aquele artigo, só aquele parágrafo. Como aconteceu na reforma trabalhista, que se expurgou somente, no caso das gestantes, no trabalho insalubre, tirou somente os parágrafos. Nem são parágrafos, são incisos. Só mudaram 2 incisos. Você não precisou simplesmente declarar toda a reforma trabalhista inconstitucional. Tá? Só os incisos. E outros incisos também que estão sendo votados, vários outros dispositivos que estão aí batendo no STF e estão sendo julgados. Mas esse da gestante só mudou os incisos. Não precisou mudar tudo. Tá? E aí outra coisa é o pedido de cautelar da lei genérica. Cabe ao STF processar e julgar originariamente o pedido de cautelar nas ações diretas de constitucionalidade. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão de maioria absoluta, porque no recesso não tem como reunir, né? Ou seja, 6 ministros dos membros do tribunal. Então, os ministros se reúnem e votam a cautelar antes de votar a DI. Após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias, dispensada a audiência em caso de excepcional urgência, aí vai se fazer a votação e se decidir pela ação cautelar. Ok? Julgando indispensável, o relator virá o advogado-geral da União, depois do Procurador-Geral da República, no prazo de 3 dias. E é facultado a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente, caso tenha advogado, etc. A autoridade, o órgão responsável, aí vai ver se chama o amigo curi, enfim, seguindo as regras do regimento criminal. E desde que os representantes, os presentes requisitos do currículo em mora e do fumus boniuris existam, vai ser concedida uma liminar, que vai suspender a eficácia do ato normativo até que se julgue se ele é inconstitucional ou não. O que é plausível, o que é interessantíssimo, que se suspenda. Ora, se uma lei está sendo decidida se ela é constitucional ou não, o ideal é que se suspenda a aplicação dela para evitar que atos jurídicos sejam feitos na vigência dessa lei. E aí, ela sendo votada inconstitucional, você ter que aplicar os efeitos ex tunc e rever esses atos. Aí você vai ter que ir atrás, desfazer tudo.
Mas se o STF pode entender por efeito ex tunc, professor? Pode, claro que pode, mas não é a regra. Não é a regra. Imagina o prejuízo que você vai ter de rever os atos jurídicos realizados na vigência de uma lei que foi considerada inconstitucional e o STF decide pela retroatividade dos efeitos da decisão. Aí você vai ter que rever tudo, né? Bom, outro princípio interessante que mexe até com uma coisa que nós já estudamos, a famosa fungibilidade, e é uma questão que se pergunta muito. Uma DPF pode ser conhecida como ADI, ou seja, ao invés de propor uma ação direta de inconstitucionalidade, eu entrei com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, com face no princípio da fungibilidade. Bom, é possível, mas tem que se observar o que o STF já disse sobre isso. Dúvida objetiva e proibição de erro grosseiro. Os mesmos pontos que a gente trata lá na fungibilidade, também a gente vai tratar aqui. Vamos ver se não foi feito um erro grosseiro e se há uma dúvida objetiva. Tá? Aí vem, abre aspas para o relator. Tendo em conta o caráter subsidiário da DPF, tá? O tribunal resolveu questão de ordem no sentido de conhecer como a ADI, a DPF ajuizada pelo governador do estado do Maranhão. Olha só que coisa interessante. O governador do estado do Maranhão, lá na minha terra, acabou por decidir justamente receber uma DPF como se fosse uma ADI. Aí ele fala no seu voto: entendeu-se demonstrada a impossibilidade de se conhecer da ação como a DPF, em razão da existência de outro meio eficaz para impugnar a norma, que é a ADI. Tá? Porquanto o objeto do pedido principal é a declaração de constitucionalidade, ou seja, ele entrou com uma DPF, mas nos pedidos ele pediu a inconstitucionalidade do ato normativo. Então ele diz assim, olha, só vou mudar o nome da ação. A ação está com cara de ADI, é uma DPF com cara de ADI. Então eu vou recebê-la como ADI. O STF também admitiu que o pedido formulado em ADI fosse conhecido como ADPF. Ou seja, se eu posso ter de uma via para lá, também posso ter uma via para cá. Tá? Eu posso conhecer de uma DPF como sendo ADI, eu também posso conhecer uma ADI como sendo ADPF. Tá? É questão de economia jurídica, é questão de fungibilidade, tem que ver se não foi feito um erro grosseiro e se há dúvida objetiva. Então, concluiu os ministros do STF, é lícito conhecer da ADI como DPF quando coexistem todos os requisitos de admissibilidade da ADI e da DPF. Tá? Então, tudo bem, nós vamos conhecer? Vamos ver. Estão presentes todos os requisitos da outra ação? Então, é possível. A atual disposição do STF sobre a aplicação do princípio da fugibilidade, e bem como o ministro Marco Aurélio já falou, tá? A orientação conciliatória entre instrumentalidade e celeridade processual de um lado, tá? Não há que se bater um com o outro. E aí, admite-se a fungibilidade quando se estiver diante de dúvida razoável, tá? E não vamos ter erro grosseiro. Dúvida razoável, ou seja, quando estava difícil de saber se realmente era uma ADI ou uma DPF. Isso é muito comum. Até porque os preceitos fundamentais eles estão na Constituição Federal. Então, uma DPF ela tem preceito que está na Constituição Federal. Então, é muito comum você ter uma ADI de um ato normativo que fere um preceito fundamental e ter uma DPF que fere o texto constitucional, que não é um preceito fundamental. Então, tem que ter muito cuidado ao sinalizar. Mas o que se entende aqui, tá? É que se aplica o princípio da fungibilidade nesses remédios de controle de constitucionalidade. Tá? E o erro grosseiro ele afasta a fungibilidade. Tá? Impugnação. Exemplo de um erro grosseiro. Impugnação de lei federal pós-constitucional por ADPF. Quando no caso aí é indubitável ATI. Né?
Então, se você tem uma lei ordinária que vai contra um texto da Constituição Federal, não tem como entrar com uma DPF. Mas se você tem um ato normativo que fere um preceito fundamental, aí você fica na dúvida. Será que esse ato normativo ele é inconstitucional ou ele é alvo de uma ação de descumprimento de preceito fundamental? Bom, difícil saber. É preciso muita calma, é preciso analisar, mas é perfeitamente possível você ter o princípio da fungibilidade aplicado na DI, na DPF, na DO, enfim. Lembrando que se você tem uma DI, objeto de uma lei, e uma DO, uma DC, a decisão de uma reflete diretamente na improcedência da outra. Espero que vocês tenham compreendido essa segunda parte de controle concentrado de constitucionalidade. Qualquer dúvida podem mandar mensagens. A gente se vê até a nossa próxima aula.